Agora é interessante, Fábio, porque você é presidente da Associação Cannabis Medicinal de Minas Gerais, né? E aí eu vou começar com, né, uma pergunta assim, a cannabis é uma droga? Ó, eu vou te fazer uma outra pergunta. A fluoxetina é uma droga? É, inclusive vende em drogaria, né? Vende em drogaria, né? E a cerveja que tem álcool? Álcool é uma droga? Então a questão de definir ou não droga depende muito de até onde vai também o nosso nível do preconceito. Porque muito da cannabis, né, dessa consideração dela como droga, é algo estigmatizado na nossa sociedade. A gente tem que entender como que isso começou e também como começou o uso da cannabis. Aí eu vou voltar bem lá atrás, no passado, né? Essa planta é uma planta que a gente tem referência de uso dela lá na Índia antiga, né, da época lá de Shiva. Até hoje tem uma bebida que é o Bang, né, que eles fazem lá na Índia, que também é associado um pouco como sendo uma bebida de Shiva. A gente tem os Rastafaris, que também utilizam essa planta com já um pouco mais recente, né, mas também com finalidades espirituais. Os egípcios também utilizavam, tem até uma deusa, que é a deusa Sechá, que é associada à cannabis, que ela tem a folhinha da cannabis na cabeça dela. Hoje nós temos achados, né, arqueológicos, por exemplo, em Israel, de templos arqueológicos da época de Jesus, que dentro desses templos a gente tem, por exemplo, um altar, que lá tinha uma resina colada no altar que eles rasparam e foram analisar. O que tinha na resina? Cannabis misturada com o líbano. Ou seja, queimavam a maconha junto com o líbano num templo judaico da época de Cristo, que provavelmente Jesus, em alguns desses templos, esteve presente, inalou e participou dessas cerimônias. Perfeito. Então, quando que o preconceito ele começa a surgir, que nessa época isso não existia? Ele surge vinculado ao preconceito, ao racismo com o preto. Né? A gente teve a chegada da cannabis, da maconha, né, para o Brasil, vinda com os escravos. Sim. E também chegando lá na América, né, nos Estados Unidos, também com os escravos. E a maconha, para eles, era o equivalente à nossa fluoxetina, ao nosso remédio de tarja preta. Porque você imagina, um escravo sendo açoitado, com chibatada, sofrendo, muitas vezes as escravas sendo estupradas, aquele nível de tortura, mal alimentado. A única coisa que eles tinham para aguentar a depressão era a maconha. Um remédio. Era um remédio. E hoje a gente usa o canabidiol, por exemplo, ou o canabidiol com um pouco de THC, para tratamento de depressão. Depressão, inclusive, refratária, tratamento convencional. Faz sentido, hein? Né? E aí surge esse preconceito com tudo que era ligado ao preto. Então a maconha era um remédio para o preto. O branco começa a ter preconceito. Nos Estados Unidos, como os pretos também usavam a maconha, né, começa a ter o jazz, terem, né, grandes nomes ali que também fumavam, e acaba que a planta ela abre, né, a mente, né, e traz muita inspiração. Então, muitos compositores que usavam também, havia um vínculo de preconceito com a música deles, por conta da planta e do fato de ser negro. E dali também a gente vai ter uma outra coisa que piorou mais a situação. Na década de 20 para a década de 30, era um período que a gente começou a ter a utilização do petróleo para a produção, era o despontar do petróleo, né, com carro, com tudo acontecendo. Então estava começando a se produzir muitas fibras sintéticas, que era o nylon. E aí a grande empresa que estava por trás dessa produção era a DuPont, que até hoje existe. Isso mesmo. Naquela época, a DuPont começou a financiar vários documentários que a gente acha até no YouTube, se a gente procurar lá, são em preto e branco, que a gente está falando aí da década de 20, 30, que eram documentários para denegrir a questão da maconha, né, da marihuana, porque era uma planta também que era usada, obviamente, naquela época para produzir a fibra do cânhamo. E aí a fibra do cânhamo, como ela tem uma durabilidade muito grande, ela acaba, você faz uma camisa, faz uma calça de cânhamo, fica anos, dura mais que o linho para poder se deteriorar. E aí isso gerava um problema comercial que a DuPont queria entrar no mercado. Caramba! Então os filmes... Isso não era bom para o capitalismo. Não era bom. Os filmes todos que eram financiados na época para denegrir, né, a planta, eram filmes financiados pela DuPont,
E além dos filmes, a gente ainda tem matérias publicadas em jornais naquele período, também que falavam coisas absurdas, que, por exemplo, quem fumava maconha crescia os peitos, aí tinha foto de um homem com ginecomastia dizendo que foi maconha. Coisas que, assim, sabe, de que quem fuma maconha vai estuprar, aí mostra um cara louco lá que fumou e saiu estuprando. Então, juntando esse conjunto todo, quando chegamos na década de 80, a gente começa a ter, né, todo um investimento do governo Reagan com a questão da guerra às drogas. A gente teve uma personalidade, que era o Esslinger, que era um policial americano, que dedicou grande parte da vida dele para combater a maconha. Ele escolheu a planta para poder acabar com ela. Tinham investidores por trás também que ajudavam e financiavam, inclusive, as matérias jornalísticas, né? E aí, quando chega esse período ali, ele já tinha um caminho já armado, que isso se juntou com essa guerra às drogas e a gente teve toda a situação que levou a tanto encarceramento no mundo.